Bom dia a todos, eu sou Carmen Fernandes e estou aqui para representar o Plano de Educação e Difusão do CEPID Redoxoma, que é Processos Redox em Biomedicina. E o nosso Plano de Educação e Difusão ele articula pesquisas educacionais, formação de professores e atividades de extensão. Na verdade, o nosso foco principal são as pesquisas, que é um pouco diferente do que foi apresentado até aqui. A nossa coordenadora é a professora O'Hara Augusto, o CEPID é sediado no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, mas temos também pessoas de outras unidades. Eu sou a coordenadora de Educação e Difusão e o professor Paulo de Málcio, de Inovação. Se a gente olha o edital da FAPESP, lá dos Objetivos da Difusão do Conhecimento, está escrito lá que as atividades do centro precisam incluir formação de recursos humanos em todos os níveis, educação, difusão do conhecimento e precisam estar integrados aos programas de graduação e pós-graduação. Então, a gente tenta atender todos esses objetivos aí dessas atividades, mas a gente incluiu a pesquisa em educação em ciências, porque no nosso centro, quer dizer, o nosso time de educação e difusão é composto por 3 professores que atuam na área de educação em química e educação em bioquímica, que sou eu, o professor Baiardo e o professor Guilherme Marçom. E a gente agrega também alunos de graduação e pós-graduação nesse projeto. Então, pensando primeiro na formação de recursos humanos, o nosso alvo, então, é a educação básica, tanto em relação a professores como estudantes, estudantes de nível superior de Química e Biologia, por conta do tema, né? Pós-graduandos em Química e Biologia e público em geral. Em termos de educação, a gente foca em cursos de formação inicial e continuada de professores, para graduandos e pós-graduandos também. Claro que todos os nossos pesquisadores são lá da universidade, então eles fornecem cursos vinculados ao processo redox do CEPID, né, da Radicais Livres, e processos redox em geral, e a gente foca nos professores. E a questão dos materiais curriculares. Em termos de cursos, então, a gente tem desenvolvido vários cursos dentro desse programa USP Escola. Então, a gente atua com professores da educação básica, tratando, na verdade, de temas básicos para os professores, que eles vão trabalhar lá no ensino médio. Então, a gente trabalha com reações de óxido-redução, basicamente, né? E processos eletroquímicos. A gente tem sido bastante procurado por esses cursos. Atualmente, nós temos um curso em andamento, nós tivemos 150 inscritos e a gente só conseguiu atender 45, porque a gente usa os laboratórios lá do Instituto de Química. E, então, a ideia é fazer mais versões desses mesmos cursos, né? Esse é um outro curso também que foi bastante procurado, que foi do professor Baiardo, onde, enfim, ele foi dado o curso, mas também foi produzido material curricular, então, de radicais livres, essas interfaces com a vida. Esse foi um curso que foi, então, o professor Baiardo capacitou pós-graduandos, né? Ele ofereceu um curso para pós-graduação, e esses alunos eram vinculados ao programa de ensino de ciências, e aí eles prepararam um curso para professores da escola pública, que foi oferecido nas férias. Então, na verdade, essa separação de cursos, material, divulgação e tal, e pesquisa é um pouco só didática, porque elas se entrelaçam a todo momento. Em termos de materiais didáticos, então, a gente teve um livro da professora Alicia, né, o que é metabolismo. A gente tem uma newsletter do Redoxoma, onde as atividades de educação têm sido colocadas frequentemente. Temos um site que foi produzido lá na campanha do metrô, que é o Livres Radicais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Temos jogos educacionais. Esse particular é da cadeia de transporte de elétrons, enfim, que foi desenvolvido no grupo e foi utilizado com estudantes de curso de bioquímica para curso de medicina. Em termos da difusão, então, a gente participa dessas atividades que todo mundo já colocou aqui, né? Então, o Pint of Science, a virada científica da USP, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Semana da Química, que acontece todo ano lá no Instituto de Química. A gente, enfim, esse folheto foi produzido para a virada científica, mas ele é utilizado, enfim, em outras atividades aí. E aí fala dos radicais livres, o que são, se eles são maus, se eles são bons, e a relação deles com o envelhecimento e tudo mais. Aí, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente produziu várias atividades.
oficinas na Semana da Química. Essa, em particular, foi uma oficina de a saúde da atmosfera de São Paulo, os oxidantes fotoquímicos. Teve uma outra Semana da Química que foi focada no tema do CEPID, então foi a Química do Corpo Humano, onde a professora O'Hara foi a professora homenageada, e vários palestrantes do CEPID falaram nessa semana. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem uma página de educação na newsletter, que é bastante acessada. A campanha do metrô, a nossa campanha foi do envelhecimento, né? Então a gente tinha 4 pôsteres com ditados populares, e cada um dos ditados tinha a ver com uma das metas de pesquisa do CEPID. E aí, a ideia foi, então, aí tinha, no pôster tinha o QR Code, que a pessoa acessava e caía no site, né? E no site foram produzidos textos para cada um dos pôsteres, com uma linguagem acessível, né? E aí a gente começou com uma linguagem bastante acessível, explicando por que aquele ditado fazia sentido, e depois ia caminhando mais para nível molecular, até que, no final, a gente punha um link por artigo que tinha dado origem àquela relação aí com o pôster. Acho que, na verdade, um dos resultados mais interessantes que a gente teve com essa campanha foi que uma editora de um livro de ciências nos procurou para poder usar o texto do site no manual de professor do livro de ciências. A gente ficou bem contente com isso. Aí o Python Science, né? Esse ano vai ser a 3ª vez que a gente participa desse evento, onde, enfim, no último 5 pesquisadores fizeram palestras. E aí a gente entra na parte da pesquisa, que, enfim, vou falar muito rapidamente aqui, mas, enfim, a gente olhou primeiro para os livros didáticos, porque uma das queixas dos professores é que esse conteúdo de oxirredução é muito complicado. Então, o que eles dizem é que, assim, eles deixam para o final do ano, porque aí, com sorte, não dá tempo. E aí, então, a gente foi olhar para os livros para saber qual é, enfim, que dificuldades que existem nesse conteúdo nos livros, né? E a gente percebeu uma série de problemas ali, com relação às sequências didáticas, que são mais descritivas e menos investigativas, e principalmente com a questão das representações, onde os livros gastam boa parte das páginas com fotografias, ou seja, o nível macroscópico que é representado, e muito pouco com o nível micro e simbólico, que é onde, na verdade, se dá a explicação dos modelos, né? E que é aí que os alunos compreenderiam melhor o que está acontecendo. A gente fez a construção de uma escala para identificar preconcepções sobre radicais livres e antioxidantes. Isso foi, enfim, passado para alguns estudantes na EASH, do curso de licenciatura. A gente percebe, enfim, que eles têm concepções de senso comum. A gente usou um outro questionário que é chamado CORE, que é a representação de conteúdo, para captura de conhecimento de professores ao ensinar reações redox. Então, a gente usa esse questionário nos cursos para poder entender um pouco aonde que está o problema com os professores. Esse é um trabalho de doutorado que, assim, muito rapidamente, a gente olhou para alunos do PIBID que estavam atuando nas escolas, trabalhando com reações redox e processos redox de forma geral, e a gente foi olhar para quais eram as ações que os formadores desses PIBIdianos, ou seja, os professores universitários das diferentes áreas de física, de fisicoquímica, de orgânica, de bioquímica, etc., que tipo de indícios a gente tinha nos PIBIdianos da ação desses formadores, né? E a gente, enfim, chegou numa conclusão que a questão do conteúdo em si, os PIBIdianos não reproduziam tanto esse conteúdo. O problema não era o conteúdo, mas a forma como esses professores dão aula é o que esses alunos captam mais. Enfim, não vou entrar em detalhes no gráfico, ele já está aqui com... E os hipervídeos, então, a gente tem produzido simuladores, né, de conteúdos redox. Nesse caso, é um simulador de eletroquímica, baseado em vídeos interativos, e eles estão alocados numa plataforma chamada Labic, que é uma plataforma lá do Instituto de Química que, enfim, não só o CEPID utiliza, mas outros professores utilizam para trabalhos com simuladores e laboratórios virtuais.
Como eu disse, a questão da formação de recursos humanos é o nosso forte, a questão das pesquisas. Eu só trouxe aqui, estou listando uma série de doutorados, mestrados terminados em andamento, que foram, enfim, produzidos com a questão do conteúdo redox e cada um com as nossas inclinações, aí, os orientadores. Todos esses trabalhos estão no site, que se vocês depois tiverem curiosidade. E, por fim, agradecer, então, aos pesquisadores, aos nossos alunos, graduandos e pós-graduandos, que, enfim, nós não temos técnicos, jornalistas, nada assim. A gente depende dos alunos, dos graduandos e pós-graduandos. E agradeço aos financiamentos, obviamente, especialmente a FAPESP, e a vocês pela atenção.